No vídeo de hoje vamos fazer alguns exercícios de química, de ligações químicas. Espero que vocês tenham um bom proveito, que o vídeo seja interessante, que vocês tenham bom proveito e aprendam alguma coisa sobre ligações químicas. As diferentes substâncias que existem no universo são compostas de átomos, íons ou moléculas. Os elementos químicos que se combinam por meio de ligações químicas, essas ligações podem ser, no caso das ligações iônicas, há uma transferência eletrônica. É o caso de elementos químicos que pertencem ao grupo 1 e ao grupo 7, né, da tabela periódica. Aqueles elementos extremos, por exemplo, o sódio, que pertence ao grupo dos metais alcalinos, e o cloro, que pertence ao grupo dos halogênios. O sódio tem um elétron na última camada e o cloro tem 7 elétrons na última camada. Se observa o seguinte, que os gases nobres, a maioria deles tem 8 elétrons no último nível, exceto o hélio, que só tem 2, e são bastante estáveis, significando que eles têm pouca tendência para reagir. Eles são inertes praticamente. E se associou então a última camada com 8 elétrons à estabilidade. Então os elementos químicos tendem a adquirir estabilidade química se combinando com outros, ou perdendo elétrons, ou ganhando elétrons, para formar um composto estável. É o caso do cloreto de sódio, que é formado de sódio e cloro. O sódio com tendência a perder o seu último elétron de valência, e o cloro com tendência para ganhar esse elétron e ficar com a sua última camada com 8 elétrons. Fica os dois elementos com 8 elétrons na última camada e se torna estável, formando o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que a gente usa todo dia. Nas ligações covalentes, há um compartilhamento de elétrons. Aí, os elementos químicos que fazem esse tipo de ligação têm número de elétrons compatível próximo. Assim, por exemplo, no caso do exemplo aqui da ligação covalente, do CO2. O CO2 que é usado no extintor de incêndio, né? Gás carbônico. O carbono tem 4 elétrons e o oxigênio tem 6 elétrons. Eles vão tender a compartilhar os seus elétrons de valência, formando ligações duplas, conforme você está vendo os dois tracinhos aqui, significa ligações duplas, por compartilhamento de elétrons. Da mesma forma, esses elementos químicos, carbono e oxigênio, compartilham elétrons para ficar com 8 elétrons no último nível, para se tornar estáveis. Quando formam um composto como o gás carbônico é estável, né? Alguns elementos sozinhos não são estáveis. No caso das ligações metálicas, elétrons livres entre os metais, que é o que acontece, né? Como ferro, né? Ou as ligas de aço, né? São todos ligações metálicas. Aí nós temos aqui um breve resumo das ligações químicas, né? Ligações covalentes, ligações iônicas e as ligações metálicas. No caso das ligações metálicas, forma-se como um mar de elétrons entre os elementos químicos metálicos. É como se existisse ali elétrons livres capazes de influenciar nas propriedades do elemento metálico, né? Como condutibilidade elétrica, alta temperatura de fusão e assim por diante. Então aqui nós temos nas ligações químicas, para resumir, o cloreto de sódio, que foi citado ali, formando ligações iônicas, e a água também, né, formando ligações covalentes, outro exemplo. Questão 1. Segundo a regra do octeto, aquela regra que os elementos tendem a adquirir a estabilidade com 8 elétrons no último nível, para adquirir a estabilidade apresentada por um gás nobre, o átomo de um elemento químico cujo número atômico é 17 deve, item A, ganhar 2 elétrons, item B, perder 2 elétrons, item C, ganhar 1 elétron, ou item D, perder 1 elétron.
Esse elemento químico, X, né, tem 17, número atômico 17, significa que ele tem 17 prótons e 17 elétrons também, no átomo neutro. A configuração eletrônica dele fica 2 na primeira camada, 2 elétrons, 8 na segunda camada e 7 na última camada. Portanto, com essa configuração eletrônica, com 7 elétrons na última camada, na camada de valência, o que deve acontecer aí? Vai ganhar 2 elétrons? Não. Vai perder 2 elétrons? Não. Vai ganhar 1 elétron. Então, a resposta certa é a letra C. Quando ele ganha 1 elétron, ele fica com a última camada com 8 elétrons. Nesse caso, adquire a estabilidade, né? Então, ele ganha 1 elétron de um outro elemento que tem tendência para ceder elétron. Na questão número 2, entre as substâncias 1, etanol, 2, dióxido de carbono e 3, cloreto de sódio, e 4, hélio, gás hélio, quais apresentam apenas ligações químicas interatômicas do tipo covalente? Etanol, cuja fórmula é C2H5OH. Dióxido de carbono, CO2. Cloreto de sódio, NaCl. Ou hélio, que é a forma que o símbolo atômico H é. Bom, no caso do etanol, a gente já pode observar que tem carbono, hidrogênio, oxigênio. Se a gente vê na tabela periódica a posição desses elementos químicos, você tem carbono, né? Tem hidrogênio aqui, embora esteja aqui, ele não é um metal, e tem oxigênio. Esses elementos químicos têm número atômico 6, número atômico 8, número atômico 1. Esses elementos, carbono, oxigênio e hidrogênio, vão tender a formar ligações covalentes. No caso do dióxido de carbono, a mesma coisa, CO2, forma ligações covalentes. No caso do cloreto de sódio, já falamos sobre isso, o sódio está aqui, no primeiro grupo, tem 11, número atômico 11, tem 1 elétron na última camada, e o cloro está aqui no grupo dos halogênios, número atômico 17, tem 7 elétrons no último nível. Portanto, a tendência dele é o sódio perder 1 elétron e o cloro ganhar 1 elétron, uma transferência eletrônica. Nesse caso, então, cloreto de sódio forma um tipo de ligação iônica. E o hélio não se combina, né? Então, a pergunta é, entre as substâncias etanol, dióxido de carbono, cloreto de sódio e hélio, quais apresentam apenas ligações químicas interatômicas do tipo covalente? Então, seriam o etanol, número 1, e o dióxido de carbono, número 2. 1 e 2, então a resposta certa é a resposta do item A. Questão 3. Uma das principais características dos metais é a alta capacidade de conduzir calor e eletricidade, que pode ser explicada pela existência de mais elétrons que prótons, existência de elétrons livres, existência de mais de um tipo de ligação química ou existência de diferentes prótons livres. A resposta certa, nesse caso, é a do item B, existência de elétrons livres, aquele mar de elétrons que fica entre os metais. Então, meus amigos, era isso que eu tinha que falar sobre ligações químicas, sobre exercício de ligações químicas. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado.